Olá, essa é a primeira aula do capítulo oxirredução, os processos onde há transferência de elétrons. Para verificar essa transferência, é importante conhecer o número de oxidação, o NOx, que é a carga real ou aparente, dependendo da ligação química, que um átomo assume em um composto. Para isso, nós precisamos conhecer as principais regras de NOx fixo, começando com as substâncias simples. Átomos iguais de um mesmo elemento químico não polarizam a ligação, então a sua carga é igual a zero, seu NOx é igual a zero. Os alcalinos e a prata, os principais alcalinos, lítio, sódio e potássio, e a prata, eles têm um elétron na camada de valência, portanto assumem um NOx mais um em seus compostos. Os alcalino-terrosos e o zinco, principais alcalino-terrosos, magnésio, cálcio e bário, e o zinco eles têm dois elétrons na camada de valência e acabam assumindo o NOx mais dois em seus compostos. O alumínio tem três elétrons na camada de valência e o seu NOx em compostos é de mais 3. O hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência, pode apresentar NOx mais um se estiver ligado a um metal ou menos um se estiver ligado a um metal. A nossa sexta regra é a mais utilizada, o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência e na maioria de seus compostos o seu NOx é menos 2. Mas nos peróxidos ele acaba assumindo NOx menos 1, uma vez que nos peróxidos um oxigênio está ligado a outro oxigênio. O principal peróxido é o peróxido de hidrogênio, H2O2. A nossa sétima regra é dos halogênios, o G17 da tabela periódica. Se estiverem à direita da fórmula, ou seja, se forem os elementos mais eletronegativos da estrutura, eles terão NOx menos 1. Agora, se eles não estiverem à direita da fórmula, seu NOx varia e precisa ser determinado. Na nossa oitava regra, nós aplicaremos as 7 primeiras regras para determinar o NOx de um elemento cujo NOx é variável. E para isso basta aplicar que a somatória das cargas ou do NOx em um composto é igual a zero. Acompanhe o dicromato de potássio. Potássio é um alcalino, tem NOx mais 1, e o oxigênio tem NOx menos 2. Como são dois potássios, nós vamos multiplicar pelo índice. Mais 1 vezes 2, mais 2. Como são 7 oxigênios, menos 2 vezes 7, menos 14. Aplicando a oitava regra, nós chegamos que o número que somado a 2 e somado a menos 14, ele é de mais 12. Mais 12 é o NOx sobre 2 cromos. Sobre um único cromo, o NOx do cromo no composto é de mais 6. Acompanhe o segundo exemplo, onde eu tenho o pirofosfato de cálcio. Nele nós temos o cálcio, um alcalino terroso com NOx definido mais 2 e o oxigênio menos 2. Multiplicando pelo índice, nós teremos mais 4 para os cálcios e menos 14 para os oxigênios. Portanto, a somatória sendo igual a zero nos dá para os fósforos mais 10. Como são dois fósforos, o NOx do fósforo é de mais 5. Na nossa nona regra, nós vamos tratar dos íons simples, onde o NOx é a própria carga do íon, ele fica explícito. No exemplo, ferro 3+, NOx do ferro mais 3, sulfeto, NOx do enxofre menos 2. E para finalizar as regras de NOx, na 10ª regra nós temos os íons compostos, onde a somatória dos NOx é igual à carga do íon. Acompanhe o exemplo do sulfato. O oxigênio tem NOx menos 2, como são 4 oxigênios, menos 2 vezes 4, menos 8. Aqui a somatória não é zero, porque é um íon composto. A somatória aqui será menos 2, a carga do sulfato. O número que somado a menos 8 para dar menos 2 é mais 6. Como nós temos apenas um enxofre no ânion, o NOx do enxofre ele é de mais 6. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.